Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a concluir o livro de Daniel. Nós estamos nesta secção, que é a última, que iniciou-se no final do capítulo 9, capítulo 10 e termina agora no capítulo 12. Se nós não temos isso em consideração, podemos correr o risco de fazer uma má interpretação aqui deste último capítulo. Nós temos que perceber que este capítulo 12 está incluído numa secção maior, que vai desde o capítulo 10, 11 e termina aqui, conclui aqui. Então, só para relembrar esse aspecto, porque ele vai ser determinante na forma como nós olharemos para a interpretação deste capítulo 12 também do livro de Daniel. Lembramos só que em Daniel 10, o verso-chave que nós tínhamos definido, que é o verso 14, nos diz o seguinte: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se a dias ainda distantes. Então é neste contexto, portanto, que o anjo vem para esclarecer então o que é que vai acontecer nos últimos dias. Então temos aqui três coisas importantes neste verso 14 do capítulo 10 que têm que ser relembradas. A primeira é que esta secção que nós estamos a analisar está relacionada com o povo de Israel. Este é o primeiro aspecto. Não está relacionado com a igreja. Não tem a ver diretamente connosco, cristãos, mas está relacionada essencialmente com o povo de Israel. Isto não quer dizer que nós não temos lições para tirar, porque se não tivéssemos lições para tirar, não estávamos a dedicar tanto tempo à análise deste livro. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender que é o povo de Israel que é o foco aqui. Em segundo lugar, nós temos que perceber que esta profecia, que vai desde o capítulo 10, 11 e 12, refere-se aos últimos dias. No Velho Testamento, esta expressão últimos dias são no Novo Testamento identificado como os dias da grande tribulação. Então tem a ver com isso e não com outro aspecto. Ou, aqui na linguagem de Daniel, com a última semana daquelas 70 que nós já vimos, que começa lá em Daniel 7, 8, 9, portanto, aquelas semanas que são relatadas por Daniel. E um terceiro aspecto que nós encontramos neste verso 14, que também é importante nós termos em consideração nesta visão, nesta reflexão, é que esta profecia refere-se a tempos distantes. Ou seja, não tem a ver só com os dias imediatos, como estava a acontecer com o estabelecimento daqueles impérios que Daniel estava a viver. Portanto, Daniel viveu o Império Babilónico, depois o Império Medo-Persa e ainda provavelmente começou a vislumbrar os restícios do Império Grego. Mas esta profecia não tem a ver com isso, com o estabelecimento daqueles impérios. Não tem a ver só com aquela estátua multimetálica que Nabucodonosor viu e que Daniel interpretou. Não tem a ver só com aqueles aspectos daquelas 4 bestas que Daniel recebeu no sonho, mas tem a ver com dias distantes, dias em que Daniel não iria presenciar. Então, estes 3 aspectos são fundamentais para nós entrarmos agora na interpretação do capítulo 12 do livro de Daniel. Sem estes 3 aspectos, nós corremos o sério risco de misturar assuntos e, ao mesmo tempo, fazer uma interpretação que vai ser coxa, vai ser falha relativamente aos textos que nós vamos agora analisar. Então vamos ver os textos em si mesmo. Portanto, Daniel, capítulo 12, verso 1, diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O primeiro aspecto aqui, mais uma vez, reforça, este verso 1 reforça esta ideia de que este assunto é para a nação de Israel. Primeiro fala aqui do anjo guardião. Nós, povo português, temos esta ideia também, o anjo da guarda, não é? Aquele anjo que está
portanto, a proteger as pessoas. E, de facto, tem algum fundamento bíblico. Nós temos aqui Miguel como o grande príncipe defensor, diz aqui o texto bíblico, dos filhos de Israel, dos filhos do teu povo. Portanto, estamos mais uma vez a falar do povo de Israel e não da igreja, não do povo de Deus num sentido mais lato, porque nós hoje, igreja, somos povo de Deus para todos os efeitos. Mas aqui está a falar especificamente do povo de Israel, porque o anjo Miguel é o guardião da nação de Israel. Não sei se está lembrado quando Daniel teve aquela visão e ele estava a orar já há 21 dias e aparece o anjo a dizer que o príncipe da Pérsia me resistiu e tive que chamar Miguel, que era de facto o defensor de Israel, para que ele pudesse vencer essa peleja. É interessante ver este aspecto. Então Daniel está aqui a receber esta revelação, percebendo mais uma vez que esta visão se refere ao povo de Israel e este povo irá passar por um tempo de angústia. Então este período da tribulação, da grande tribulação, não foi destinado à igreja. Portanto, isto é importantíssimo nós ficarmos com esta ideia muito bem firmada na nossa mente. Mas eu sei que alguns cristãos acham, pelos textos bíblicos, e têm algum fundamento, atenção, não são tirados do nada, portanto acham pelos textos e como interpretam o Novo Testamento, a forma como interpretam as profecias de Jesus, em Mateus 24 essencialmente, que a igreja irá passar este período de grande tribulação. Se nós tivermos uma visão mais ampla, eu creio que a interpretação correta destes textos, quer de Daniel, quer do livro do Apocalipse, quer de Tessalonicenses, quer da passagem que Jesus fala em Mateus 24, se nós interpretarmos estes textos num todo, percebemos que este período tem como objetivo provar a nação de Israel. Portanto, mais uma vez aqui, o foco é a nação de Israel, não a igreja, e por isso mesmo a igreja, lá de acordo com o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, é arrebatada, é retirada, portanto, do mundo neste período. Porque aqui de novo, volta ao povo de Israel a ser o foco da atenção para com a humanidade. Agora, diz aqui o texto bíblico também que naquele tempo será salvo o teu povo, de todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, é sempre fundamental que o povo de Deus tome uma decisão, ou as pessoas tomem uma decisão para se tornar povo de Deus. É interessante ver que é aqueles que estão inscritos no livro. Aqui é esta ideia de estar inscrito no livro, nós encontramos com frequência na Bíblia e tem a ver com uma decisão. É aquilo que nós chamamos de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós, aqueles que já tomamos essa decisão, fomos inscritos no livro da vida. Portanto, pertencemos aos filhos de Deus. Aqueles que não tomaram uma decisão, e eu sei que alguns já me estão a ouvir, então, mas não somos todos filhos de Deus. Todos nós que nascemos somos filhos de Deus. Até um certo ponto. Podíamos dizer que sim, até o outro não. De facto, somos todos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que tomaram a decisão de seguir a Cristo. Aliás, a Bíblia nos diz isso no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, é todos os que receberam que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não o receberam não têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é o que nós lemos pela negativa, podemos ver assim esse versículo. Então é necessário uma decisão para ser inscrito no livro da vida, para ser inscrito na família de Deus. É preciso um registro. Quando uma criança nasce, eu lembro-me dos meus 3 filhos, eles nasceram lá, a maternidade deu-me um papel, enfim, de que a criança tinha nascido a X horas, etc. Eu era o pai e a minha esposa era a mãe, e eu fui com isso ao registro, fui registá-los no livro dos assentos do nosso país. Portanto, eles passaram a constar no livro de assentos do nosso país, no registro, foram registados em meu nome e da mãe, como nós sendo os progenitores. Então, na vida espiritual, poderíamos dizer que é algo semelhante. É necessário chegar a um ponto onde nós nos registamos no livro de Deus, onde fazemos parte da família de Deus. Mas para isso é preciso tomarmos uma decisão. Aqui não é por nascimento, não se nasce automaticamente na família de Deus, mas é necessário chegar ao ponto de dizer, eu quero ter Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero obedecer à Tua Palavra, eu quero que seja Cristo a governar a minha vida. Então, quando isso acontece, de facto passamos a fazer parte da família de Deus. E aqui este povo que está inscrito no livro, como diz aqui este texto, é curioso que a Bíblia explica quem são.
estes que são salvos. Há um número que às vezes anda a circular por aí, alguns de nós já ouvimos falar se calhar desse número, essencialmente por um grupo de religioso que com frequência traz à tona este número, o número de 144 mil. Alguns não sabem bem o que é que isto quer dizer, mas aqui temos uma referência a esse aspecto. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, ele diz-nos exatamente isso, quando ouvi o número dos que foram selados e que era 144 mil de todas as tribos de Israel. É interessante que aqui os 144 mil não é só o número dos salvos. Os 144 mil não é o número dos eleitos que vão para o céu, como algumas religiões tentam afirmar. Não, os 144 mil tem a ver com um número, e depois o texto de Apocalipse 7 segue a explicar como é que se chega a este número de 144 mil, mas fala que são dos filhos de Israel. Portanto, isto está a falar deste período da grande tribulação, são testemunhas que vão estar na terra e que vão ser eles, digamos, o porta-vozes de Deus. Portanto, como a igreja é removida, a igreja é arrebatada, como nós já vimos noutros programas, fica na terra estes 144 mil, mais duas testemunhas que nunca provaram a morte. E queremos nós, por aquilo que a Bíblia diz, que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso virá o juízo, que há dois nomes na Bíblia que não provaram a morte. Não sei se você se lembra, isto quase dava um concurso. Se calhar vou propor que você responda quais são os dois nomes que na Bíblia são relatados que não provaram a morte. E de facto nós encontramos nas Escrituras dois, Enoque e Elias. Esses dois homens não provaram a morte, foram arrebatados vivos para os céus. E queremos que essas serão as duas testemunhas que virão para a terra para proclamar o nome de Jesus e a salvação. Então serão estes 144 mil que nós vemos aqui em Apocalipse e, portanto, aqui também no livro de Daniel verificamos que há um grupo de salvos, de homens e mulheres que de facto irão testemunhar da sua fé, mas aqui especificamente serão até homens, porque estes 144 mil são homens que nunca viram mulher. Mas nós não vamos entrar muito neste aspecto. Quando chegarmos ao livro do Apocalipse, iremos com mais detalhe analisar este aspecto. Continuando aqui, no capítulo 12, o verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. É interessante ver aqui que é das poucas vezes que no Velho Testamento temos referência à ressurreição para a vida eterna e para a perdição eterna. Mais uma vez, é interessante verificar este aspecto. Não estamos a falar aqui da igreja, portanto, ressalvo este aspecto, e aqui, portanto, vê-se que de facto haverá no final deste período de grande tribulação uma ressurreição de novo, onde haverá um juízo da parte de Deus. Vejamos o verso 3 ainda: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça com as estrelas sempre e eternamente. Vemos mais uma vez que Deus é um Deus de justiça, um Deus que cuidará dos seus filhos. E é interessante ver, a Bíblia nos alerta de uma forma claríssima neste aspecto: ninguém é salvo pelas suas obras, ninguém é salvo por aquilo que faz, mas Deus vai levar em conta aquilo que nós fazemos. Alguns dizem: não, se vocês anunciam que a salvação é pela fé, então Deus é injusto. Então as pessoas que fizeram o bem, Deus vai levar em conta. A Bíblia é muito clara sobre esse aspecto. Deus julgará as nossas obras. Deus julgará aquilo que fizemos de bem e de mal. E isto eu sei que alguns cristãos evangélicos poderão ficar mais chocados com este assunto. Mas é um facto, a Bíblia está repleta destes aspectos. E se nós estudarmos o dia em que Deus vai julgar quer cristãos, quer não cristãos, a Bíblia mostra claramente que eles serão julgados pelas suas obras. Agora, há uma diferença clara. Tem a ver com que tipo de juízo Deus vai trazer. Há um juízo que é para galardão, um juízo para a eternidade, para estar com Deus, e depois, mais tarde, a que a Bíblia chama bodas do Cordeiro, portanto é uma festa, é um juízo por um lado, mas é uma festa, é quase como aquelas festas em que o Presidente da República vai homenagear determinadas figuras. Já repararam, às vezes no telejornal aparece: o Presidente deu a estrela de não sei quantos ao escritor tal, ao cientista não sei quê, pessoas que se destacaram na sociedade. E neste período vai ser mais ou menos assim, vai ser uma festa grandiosa onde Deus vai galardoar
aqueles cristãos que foram cristãos zelosos, cristãos que fizeram a diferença, como vemos aqui neste texto de Daniel, em que levaram muitos à justiça, conduziram pessoas a ter uma vida diferente. Deus vai recompensar. Portanto, é uma festa de galardão. Portanto, é um juízo que Deus vai fazer para todos os efeitos, para chegar a esse ponto de galardoar as pessoas, mas é ao mesmo tempo uma festa. Depois temos o que a Bíblia chama do grande trono branco. São aqueles que não aceitaram Jesus e ao mesmo tempo Deus vai julgar através daquilo que eles fizeram de bem e de mal. E isto é um facto bíblico, é um facto doutrinário, é um facto teológico. Ainda que, como disse, a grande distinção é quem aceitou a Cristo e quem não aceitou. E isso é pela fé. A salvação é pela fé. Eu não compro a salvação pelas minhas obras. Eu não posso fazer nem mais bem nem mais mal para obter a salvação de Deus, porque é através de Cristo Jesus, pela confissão do meu pecado e através do depositar a minha fé no sangue derramado de Jesus na cruz, é que eu alcanço a vida eterna. Isto é inquestionável. Eu posso, como aquele assassino que toda a vida fez mal, mas na cruz reconheceu que era assassino e pediu perdão a Cristo, e Jesus o que é que lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não fez obras nenhumas para alcançar a salvação, mas reconheceu o seu pecado. Pela fé depositou a sua fé em Cristo Jesus, na salvação que Cristo estava a oferecer. E ele aceitou pela fé essa salvação. E Cristo deu-lhe a salvação. Então, não tem a ver com as obras a salvação, mas ao mesmo tempo Deus vai julgar as nossas obras. Não sei se conseguem perceber, eu espero que seja suficientemente claro a diferença. E a Bíblia é muito clara sobre este assunto. Mas voltando aqui ao verso 4 do capítulo 12 do livro de Daniel, vamos prosseguir. E diz aqui o verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vemos aqui, é interessante ver esta profecia, que mais uma vez ela vai ser selada e muitos vão tentar interpretar, conhecer esta questão que está aqui encerrada nesta profecia e que não será fácil de conhecer. Apesar de nós hoje como igreja termos o melhor conhecimento devido à presença do Espírito Santo em nós, a partir do tempo do Pentecostes, a Bíblia mostra claramente que nós recebemos o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo para poder conhecer o Espírito de Deus, os pensamentos de Deus, e por isso hoje temos uma percepção completamente diferente das Escrituras, mas ao mesmo tempo esta profecia não é fácil de entender, não é fácil de desvendar, e o próprio texto bíblico diz que ela será selada. É uma profecia de difícil compreensão, mas o texto bíblico prossegue aqui no verso 5 e diz: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumpriram estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus, e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então temos aqui esta visão que mais uma vez está ligada com a visão que se inicia no capítulo 10. Portanto, está interligada estes 3 capítulos, e aqui refere-se de facto ao final deste período da grande tribulação. Daniel quer entender melhor e pergunta quando é que isto acontecerá, e então temos aqui a resposta, que é uma resposta, mais uma vez, de difícil compreensão, mas nós já vimos que quando a Bíblia aqui fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, provavelmente está a falar de um período de 1 ano, mais 2 anos e mais metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. E nesse sentido, é por estes períodos que nós chegamos à conclusão que o período da grande tribulação serão de 7 anos, porque estamos aqui a falar de um período de 3 anos e meio, já falámos noutra altura de outro período de 3 anos e meio, 3 anos e meio mais 3 anos e meio faz um período de 7 anos. Então Daniel vai ver esta profecia portanto realizada após esse período da grande tribulação ter terminado. O verso 8 continua: Eu ouvi, porém não entendi. Então disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel mesmo assim
apesar de o Senhor ter-lhe revelado que seria no final desse período, Daniel não compreendeu bem as coisas, porque era um período muito distante, ele não estava a conseguir lá chegar, e então ele recebe a resposta no verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até ao tempo do fim. Mais uma vez, elas não são para ser desvendadas, para Daniel não ficar preocupado demais com esta questão. Elas serão seladas e não serão de fácil compreensão até ao final deste período. E ainda diz o verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E temos assim estas profecias que se dirigem para o fim, e é interessante verificar que neste contexto aqui, apesar de ser difícil, de novo encontramos esta referência há 3 anos e meio, e o texto bíblico diz bem-aventurado aquele que espera mais do que esse período. Ou seja, é o desafio que nós encontramos sempre nas Escrituras. Quer nós tenhamos uma interpretação de que nós, como igreja, não vamos passar por este período, porque ele visa, claramente, a nação de Israel, quer a interpretação seja de que, de facto, podemos eventualmente passar um período difícil, um período de tribulação, para provar a nossa fé, o facto é que o desafio bíblico é termos perseverança, paciência e estar prontos a ir mais longe. No fundo é aquela expressão que Jesus nos ensina de darmos a outra face. Quando alguém nos bate numa face, damos a outra face. Quando alguém nos desafia a caminhar uma milha, vai com ele a segunda milha. E aqui, bem-aventurado é aquele que não fica só pelos 1290 dias, mas que vai mais longe, vai aos 1335 dias. Ou seja, de facto não compreendemos todo este aspecto desta profecia, porque a própria Bíblia diz que este será encerrada, será selada, será para compreensão mais tarde, mas ao mesmo tempo vemos aqui um desafio à perseverança. E isso vale a pena nós prosseguirmos. E o verso 13 diz, tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel aqui recebe um convite ao descanso, um convite a não ficar ansioso com as revelações que ele havia recebido, mas a descansar em Deus. Porque a recompensa, a ressurreição para a recompensa, está garantida por parte de Deus, não depende de nós, depende de facto de depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E esse é o desafio que Deus lhe deixa assim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.